29 de setembro de 2023. Nesta sexta-feira, a igreja celebra a festa dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos acolho cheio de alegria, louvado seja Deus. Vos acolho com a paz de Jesus. Hoje, dia 29, sextou com S de Santos Arcanjos. A igreja celebra a festa litúrgica dos arcanjos e hoje nós encerramos a nossa campanha da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Uma grande alegria tê-lo comigo em todos esses dias, esses 40 dias. A meditação, a reflexão da palavra de Deus continuará, não ao vivo, mas continuará. Por isso eu peço que você sempre curta as nossas postagens, não esqueça de curtir no YouTube, de dar o joinha, tá bom? E de compartilhar esse material. Nos unamos nesse projeto, que é um projeto não meu, mas é um projeto seu, para que a palavra de Deus se achegue em mais lares e na vida de mais pessoas. Nós vamos meditar nesta manhã, meus queridos, nessa sexta-feira, a leitura que a igreja nos propõe, que é a primeira leitura, uma das opções da primeira leitura, que é o texto do Apocalipse de São João, capítulo 12, versículos do 7 ao 12a. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida, mesmo diante da morte. Por isso, alegra-te, ó céu, e todos os que viveis nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós hoje celebramos a festa dos santos arcanjos e ouvimos essa palavra do Apocalipse de São João. Talvez você no seu livrinho, não sei se tem essa opção, mas é uma segunda opção permitida pela igreja, que está no lecionário. Às vezes esses livrinhos que a gente compra não vem todas as opções, né? E é muito bonito que São João, nesse texto do Apocalipse, está dizendo assim: houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos, Miguel e os seus exércitos guerrearam contra o dragão, que é o diabo, que é Satanás. E ele, juntamente com os seus anjos, que nós chamamos de demônios, foram derrotados. Não se encontrou mais o seu lugar no céu. Meus queridos, esta batalha grandiosa, depois o padre vai explicar na homilia da missa, mas essa batalha grandiosa, ela se dá no ato criador dos anjos, porque não tem tempo no céu, na eternidade não tem tempo. Então, no ato criador, os anjos são provados e a terça parte dos céus, que são os anjos que vão decair, negam a Deus, se transformam em demônios, que são guiados
por Lúcifer, que é em atributo maior de todos os anjos. A terça parte dos céus negou a Deus, foram expulsos da eternidade na presença do Senhor. Esse ato de enviá-los à terra, na verdade, é um movimento, mais do que um movimento de Deus em relação a eles, é um movimento deles em relação ao projeto de Deus. Meus queridos, os demônios, eles sabem que eles não têm como atingir a Deus. Deus é intocável. Ninguém, nenhuma criatura tem mais poder do que Deus. Deus é poderoso, é soberano, é onipotente. O diabo, o príncipe dos demônios, e todos os demônios, olha, se a gente pensar, Deus criou uma quantidade imensa, nós não podemos dizer infinita, mas que toca no infinito, mas uma quantidade imensa de anjos. Você pega a quantidade, o que é? Pega a quantidade de todos os anjos, uma infinidade, divide em 3 partes. Uma parte dessas se transformaram em demônios. Então, meus queridos, não são poucos os demônios, são muitos. Pega uma infinidade de anjos, divide em 3 partes, em 3 grupos. Um grupo desses é a terça parte, né? Matemática. A terça parte, olha a quantidade de demônios, de anjos decaídos. Eles, sabendo que não podem atingir a Deus, esse decair sobre a terra significa o quê? Eles vão se voltar contra aquilo que Deus mais ama, que é o ser humano. Quando a gente não pode atingir alguém que a gente quer, a gente atinge aquilo que a pessoa ama. Não é isso que fazem os inimigos? É o que o diabo faz, e junto dele todos os demônios querem atingir os seres humanos. Por isso, meus queridos, que o Padre sempre tem falado, você precisa rezar, precisa voltar à comunhão eucarística, se confessar, você precisa ser uma pessoa de sacramental, buscar os sacramentos. A única coisa que o diabo não se aproxima é de Deus, que ele tem aversão ao amor supremo de Deus. E quando nós estamos em Deus, nós nos tornamos imunes ao mal. Por isso que o Padre tem falado sempre, nós precisamos nos voltar para a vida da graça. Independentemente da devoção que você faz. Ai, Padre, eu gosto de rezar novena, eu gosto de fazer isso. Não tem importância, o importante é estar em Deus. E uma coisa importante que não pode faltar, que é a vida sacramental da igreja. É a vida sacramental. Meus queridos, nós estamos encerrando a Quaresma de São Miguel. Essa devoção, sugere-se que a gente conclua a devoção em estado de graça santificante. Se não deu tempo, você não fez isso, já foi. Mas nós estamos nos aproximando do tempo do Advento, né? Vamos entrar agora em outubro e no fim de novembro já começa o tempo do Advento. Busque o sacramento da penitência nas confissões gerais que vão ter. Na verdade, é confissão individual com assembleia comunitária, né? Ora, meus queridos, por que isso, Padre? Tem que ficar barato de sacristia? Não é isso. É você ter uma vida espiritual e você estar cheio da graça. Por quê? Porque o diabo não se achega a você quando você está em estado de graça. A única forma que ele faz para tocar você é por meio das tentações. Mas quando você está unido ao poder, à graça que brota dos sacramentos, você se torna imune. Eucaristia não se diz é remédio, é prevenção para a alma, e de fato é. Por isso que o Padre sempre tem que falar, por que é importante tudo isso? Por que, minha gente? Vou falar de maneira bem clara, e hoje na missa da noite eu vou repetir. Você pode até não ter inimigos, pessoas que te odeiam.
Deve ter pessoas que implicam com você, que te criticam. Isso aí, quem não tem, fica esperto. Todo mundo tem. Mas pessoas que te odeiam, pode até ser que você não tenha. Mas você tem seres, e não poucos, que te odeiam com toda a força deles, que são os demônios. Preste bem atenção. O diabo e uma quantidade imensa de demônios quer ver a sua família destruída, quer ver o seu filho escravo do mundo das drogas, quer ver o seu emprego se destruir, quer ver o seu casamento se acabar pela infidelidade, pela impaciência, pelo divórcio. O diabo quer acabar com seus sonhos, quer te ver no sofrimento. O diabo quer te ver morto, e não morte dessa vida, ele quer te ver no inferno. E junto deles uma infinidade de demônios. Que horror, padre! Pois é, minha gente. Se a gente não toma consciência disso, a gente não se apega àquilo que nós temos de antídoto contra isso, que é Deus. Então, nós temos que levar a vida um pouco mais a sério e ter nós temos que ter um jeito de enxergar a vida, de olhar a vida com olhos de maior sabedoria. Não é brincadeira as coisas. E nós vamos vendo as coisas que vão nos acontecendo, as coisas que vão acontecendo à nossa volta. Se você tem olhos de sabedoria, você vai percebendo, isso não veio de Deus, isso é um mal que quer me destruir. E você começa a rezar mais. A coisa é séria. De que jeito Miguel se uniu aos seus anjos e de que jeito eles venceram o diabo? Minha gente, pensemos bem. Você é mais forte, estou falando de você. Você é mais forte ou você é mais fraco que o diabo e que os demônios? Ai, padre, eu sou mais forte. Iludida, iludido. O ser humano é muito mais frágil que os anjos. O menor de todos os anjos, isso nós vamos escutar na segunda-feira, na missa de avivamento que eu vou fazer, na minha homilia. Nós vamos escutar isso. O menor de todos os anjos, que são os anjos da guarda, os anjos na hierarquia, ele é infinitamente maior do que nós. O menor de todos os anjos é infinitamente maior do que nós. Se nós pudéssemos ver o resplendor da glória do menor de todos os anjos, nós confundiríamos o anjo com Deus, de tão grande e tão esplendoroso que ele é. Agora, escuta uma coisa. Lúcifer, o diabo, em atributo, ele é o maior de todos os anjos. Se o menor de todos os anjos é infinitamente maior do que nós, imagine o diabo, que é em atributo maior de todos. Você não é mais forte do que ele. Sozinho não. Por isso você tem que estar em estado de graça, você tem que ter uma vida de oração, você tem que levar uma vida espiritual. A coisa é séria, minha gente. Por isso rezar, por isso. E aí a pergunta que vem, então, que Miguel, que é menor do que os outros anjos, aliás, que é menor do que Lúcifer em atributo, como é que ele venceu? Porque ele traz nas mãos uma espada. E o poder de Miguel está nessa espada, e ele traz na outra mão um escudo. E o poder dele está no escudo. Porque se for olhar para ele, ele é menor do que Lúcifer. Ele perderia. Ele perderia. Mas o que ele traz nas mãos, que é a espada e o escudo,
Isso fez com que ele se tornou vitorioso. E isso fez com que ele se tornou, não em atributo, porque ele não é o maior, mas de todos os anjos ele se tornou maior por causa do que ele traz nas mãos. E o que ele traz nas mãos é uma espada e um escudo. Essa espada e esse escudo é a caridade suprema, como nos diz Santo Tomás de Aquino. Miguel traz nas mãos a embrasadora caridade, que é a presença viva, comunicável do próprio Deus. Quando ele vai guerrear, ele guerreia não com suas mãos, com seu braço, mas com Deus na sua frente. É Deus um instrumento de luta de Miguel, e isso faz vitorioso. Um grande ensinamento para nós também, que tantas coisas na nossa vida a gente quer fazer pela nossa cabeça, pelas nossas iniciativas, pelas nossas forças próprias. Você não vai conseguir, não. Você tem que ter nas suas mãos o poder que é de Deus, que vem de Deus, que é o próprio Deus. O que você tem colocado nas suas mãos? A sua soberba, a sua autossuficiência, a sua confiança em você mesmo? Ou um crucifixo? Ou a sua vida de oração? Ou o Santíssimo Sacramento que toca as suas mãos e essa mão se torna invencível? O que você tem colocado nas suas mãos? Com que você tem lutado? Qual o seu instrumento de luta? O problema nosso é que quando surgem lutas, o que a gente faz? Quando surgem as lutas da vida, momentos difíceis, sabe? O que a gente faz? Em vez de possuir, agarrar a Deus e lutar com Deus nas mãos, nós nos afastamos de Deus. Parece que enxergamos em Deus nosso inimigo. Isso é ser tolo, inconveniente. A palavra de hoje vem nos dizer assim: nós precisamos fazer como Miguel e como os anjos, nos encher da graça, do poder de Deus, e aí sim enfrentar a vida. O escudo é a defesa, a espada é o ataque, Deus é a defesa e o ataque. Vai lá na sua vida, você tem que enfrentar uma situação difícil, vai lá, se coloca como servidor, como soldado do exército de Cristo, que é a igreja. Eu sou um soldado de Cristo. Coloque e leve nas mãos aquilo que você tem de maior poder, que é Deus. Minha gente, tem tanta gente buscando tanta coisa para ter uma vida próspera. E às vezes tem gente que vai na igreja, viu? Vai na igreja, comunga, tá lá todos os fins de semana, aperta o calo, surge alguma provação, começa a acontecer as coisas, que as intempéries da vida acontecem. A pessoa vai procurar outra religião. Eu não vou nem falar qual religião, porque não, a gente é processado hoje em dia, povo cheio de mimimi, né? Vai na missa no domingo. Na quinta-feira está em outra comunidade de fé, de mistério da criação. Falta de fé. Tudo que a gente precisa para ser vitorioso, para vencer a batalha da vida, não está aqui ou ali. Está em Deus. Ai, padre, mas eu posso achar Deus em todos os lugares. Pode, mas você não pode ter uma experiência de intimidade com Deus tanto quanto você tem na igreja. Não estou dizendo que só quem vai na igreja é vitorioso. Não, mas quando você vai à igreja, você tem os sacramentos. É o poder de Deus derramado de maneira sensível, visual. Nós somos privilegiados, meus queridos. Nós somos privilegiados. Você não precisa de tantas outras coisas. Você não precisa de tantas outras coisas. Amuletos, né?
tantos amuletos que o povo vai criando, e simpatias, e horóscopo, e benzimentos, e tantas outras coisas, e feitiçarias, e benzedeiras, e contato com mortos, e passes, e trabalhos espirituais, e feitiçaria, e tantas outras coisas. Está tudo dentro de você. Está tudo dentro de você. Se você é batizado validamente, está dentro de você. Sabe qual é o problema? Que você não usa daquilo que Deus te entregou. Quando nós somos batizados, começa a habitar em nós as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade suprema. A arma que Miguel usou para vencer o maior de todos os demônios, que é o diabo, está também dentro de mim, dentro de você. A arma, vou repetir, que Miguel usou, essa espada que Miguel usou para vencer o diabo e os demônios, ela está dentro de mim, dentro de você, se a gente está em estado de graça. O que mais que a gente precisa? Então não precisa dos sacramentos. Você precisa do sacramento para se manter em estado de graça. O sacramento da penitência para te fazer voltar a estado de graça. O sacramento da Eucaristia para te conservar e te proteger e te sustentar, e te manter em estado de graça. Para isso. Então, meus queridos, nesta manhã dessa sexta-feira, encerrando a Quaresma de São Miguel, encerrando as reflexões ao vivo, depois prosseguiremos com as reflexões gravadas, mas encerrando essa campanha tão bonita dessa Quaresma, que todos nós, oxalá que todos nós levemos uma vida de espiritualidade autêntica e séria. Não brinque mais de fé, não fique buscando somente campanhas. Tem gente também que só reza na Quaresma. Tem gente que só vai na igreja, só vai na missa em cerco de Jericó. Leve a sério, eu tenho pregado muito isso. A importância de ser igreja. Nos fortalece. Nos fortalece. Que Deus abençoe você, sua família. São Miguel Arcanjo esteja sempre ao lado de vocês, protegendo, guiando e rezando por vocês. Força e coragem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, hoje 29 de setembro, dia dos Santos Arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael, e assim nós encerramos a nossa Quaresma. Eu convido vocês, hoje às 19h30, será transmitida a missa aqui na minha paróquia, a missa de avivamento. Se você não tem onde ir ou não tem compromissos, esteja unido junto de mim. Compartilhe os nossos vídeos, nossos materiais, se inscreva no meu canal do YouTube, ative o sininho para você receber todos os materiais. Que Deus assim os abençoe e os proteja hoje e sempre. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Um beijo no coração e nos encontramos logo mais no fim do ano, na próxima campanha espiritual, no tempo do Advento, onde nós vamos rezar, lembra sempre, viu? Nós vamos rezar juntos, ao vivo, a nossa novena do tempo do Advento, a antífona do Ó, e nos encontraremos lá. Deus abençoe e os proteja. Tchau, minha gente. Deus abençoe. Força e coragem.